Boa noite, queridos amigos, companheiros de jornada. Boa noite, Claudinha. Muito bom estar aqui com vocês nesse horário abençoado do nosso Evangelho no Lar, em que nós nos reunimos com Jesus, com os amigos espirituais. O Evangelho no Lar é aquele momento em que, diante de tanta luz, essa luz não fica presa no nosso lar, na nossa casa. Ela vai se expandindo, vai pelas ruas, pelos bairros, e aonde sempre se faz a luz, as trevas se dissipam. Em todos os tempos, e principalmente nos tempos atuais, é muito importante essa nossa reunião em torno das palavras de Jesus. Com certeza. Não nos esqueçamos de colocar a nossa aguinha para que ela seja abençoada sempre e que contenha aquele remedinho que será tão necessário para a nossa melhora física, mental e espiritual. Então nós vamos ler uma página, uma mensagem do livro Fonte de Paz, de Chico Xavier. E o título é Jesus em Ação. Irmãos surgem que de vez em vez se afirmam contra a beneficência, alegando que, enquanto nos consagramos ao socorro material, esquecemos os nossos deveres na iluminação do espírito. E enfileiram justificações às quais a doutrina espírita, revivendo os ensinamentos de Jesus, opõe naturais contraditas. Se não vejamos. A assistência social, no fundo, deve pertencer ao poder público. Indiscutivelmente, ninguém nega isso. Mas se estamos na praia, vendo companheiros que se afogam, como recusar cooperação ao serviço de salvamento, quando estamos aptos a nadar? Não adianta dar migalhas aos irmãos em penúria, cujas necessidades são gigantescas. Consideremos, porém, que se não começarmos as boas obras com um pouco de nossas possibilidades reduzidas, nunca aprenderemos a desligar-nos do muito para colaborar a benefício dos outros. Desaconselhável auxiliar criaturas viciadas com o que apenas conseguiríamos conservá-las em perturbação e desequilíbrio. Quem de nós poderá medir a própria resistência ante as provações do caminho? E de que modo apreciaríamos a conduta do próximo para conosco se fôssemos nós os caídos em tentação? Muitos dos pedintes, dos chamados pedintes, mostram mais necessidade de trabalho que de auxílio. Claramente justa e alegação, mas muito raramente quem diz isso demonstra a disposição ou a possibilidade de ser o empregador. Devemos cogitar exclusivamente do ensino moral, de maneira a cumprir as tarefas de orientação que o Espiritismo nos preceitua. Sem dúvida, é obrigação nossa colocar acima de tudo a obra educativa do Espírito Eterno. Mas é importante lembrar que o próprio Cristo se empenhou a alimentar a multidão faminta, ao ministrar-lhe as boas novas de salvação, de vez que não há cabeça tranquila sobre o estômago atormentado. Compreendamos isso e, quando nos seja possível, entreguemo-nos à escola do amparo fraterno, com todas as nossas forças, reconhecendo que estamos cada vez mais necessitados de caridade em todos os sentidos, de uns para com os outros, a fim de revelarmos que o Espiritismo é realmente Jesus em ação. Emmanuel. Não é Diante fácil. das palavras de Emmanuel, nós sempre falamos que muito pouco, quase nada, nós teríamos a acrescentar. E até nos emocionamos quando começamos a ler, porque essas são muitas das atitudes e das palavras que a gente ouve. Com certeza. Na entrega das quentinhas, na ajuda ao irmão
viciado, necessitado, dizendo que não adianta, que ele vai continuar fazendo isso, fazendo aquilo. Jesus não fez nada. Jesus não pensava nada disso. Ele ajudava. Ele sabia das nossas deficiências, da nossa pequenez. E não importa. Façamos o que de melhor nós pudermos fazer dentro das nossas limitações, com todo o amor do nosso coração, com todo o amor que Jesus nos ensinou. Porque quem nos garante que uma migalha, um pouco, não vai mudar toda uma vida? Nós sabemos que muitas daquelas quentinhas que nós entregamos é uma porta de entrada para uma oração. Que esses nossos irmãos precisam ouvir a palavra. Eles têm fome, sim, do estômago, mas têm fome também da palavra. Muita fome. E como é que você vai pensar com fome? Como é que você vai, né? Então, é assim, né, Claudinha? Existe um ditado dentro da doutrina que é muito objetivo. A barriga não tem religião. Ela não tem religião, ela não tem seita, ela não tem partido. A fome, ela é igual para todos. Então, nosso propósito, nossa intenção é de socorrer. O título do livro, Jesus em Ação. A nossa ação deve ser sempre a de socorrer, levar aquela pessoa um pouco de dignidade, aliviar as suas dores dentro daquilo de que nós somos capazes de fazer. E jamais julgar, porque se nós ficarmos depositando somente nos outros, no governo, nos órgãos, situações em que nós nos tornamos omissos, a gente simplesmente está cada vez rolando esse problema mais. Que cada um contribua com o óbolo da viúva, que seja a quantidade que eu posso, a qualidade que eu posso, o tempo que eu posso, mas que dê a contribuição. Exatamente. Essa é a proposta do Jesus em ação. Então, meus queridos, dentro dessas palavras, Jesus em ação, nós temos aqui oferecendo o nosso coração, o que nós podemos ofertar do nosso amor, do nosso coração, para todos nós e para todos os que cheguem à nossa volta. E hoje, como estamos aqui nesse nosso Evangelho no Lar, que tenhamos a certeza que Jesus está agindo por nós e por todos aqueles, não só os que estão nos assistindo nesse momento, mas a todos aqueles que estão nas ruas, nas calçadas, nos hospitais, onde ainda impera tanta dor. Temos a certeza que esse amigo, mestre e médico querido está em ação sempre, por todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nesse momento, a nossa amiga vai fazer a leitura do Evangelho. É uma honra. Então, nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada pelo nosso querido Allan Kardec, o capítulo 13, que se intitula Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Não deixe o seu intelecto interferir na sua vontade de socorrer, no seu processo de Jesus em ação, para nós termos certeza que esse lado direito das emoções, ele tem que ter uma força tão grande, unindo-se à sabedoria, mas cuidado para que o ego não atrapalhe a alma. Então nós vamos ler o item 19. Benefícios pagos com ingratidão. Existe uma pergunta. O que se deve pensar dos que, tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Resposta do nosso querido guia protetor. Nesses que deixam de praticar o bem para não topar mais com ingratos, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse
E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porque os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, contudo, levará em conta aquele que não a busca no mundo, ou seja, nos outros. Deveis sempre ajudar aos fracos, embora sabendo de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem não vos agradecerão por isso. Ficais certos de que, se a pessoa a quem prestais um serviço esquece, Deus o levará mais em conta do que se o beneficiado vos houvesse pago com a sua gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E quem sabe, aliás, se esse benefício, esquecido momentaneamente, não produzirá mais tarde bons frutos? Tende certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, não vedes senão o momento, o presente. Trabalhai para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem ser esquecidos neste mundo, mas, quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, lembrar-se-á deles e essa lembrança será o seu castigo. Lamentará a sua ingratidão. Desejará reparar a falta, pagar a dívida com outra existência. Muitas vezes buscando até mesmo uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer mais tarde toda a veracidade desse preceito. Um benefício jamais se perde. Além disso, também tereis trabalhado por vós mesmos, porque conquistareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, sem vos deixardes desanimar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam os seres uns aos outros em benefício do progresso mútuo, admirarias mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Guia Protetor na cidade de Sens, em 1862. Esse guia nos lembra cada vez mais: faça a sua parte e faça bem, e esqueça, siga adiante, não se vincule ao salário da gratidão. Não crie expectativas para não se decepcionar. Tudo a ver com a nossa leitura. Tudo a ver com a nossa leitura anterior. Não vamos ficar num desdobramento de possibilidades aonde a nossa ação, que é o que Jesus espera de nós, fica inerte. A inércia nos enferruja moralmente. Com certeza. Né? Então é preciso que a gente rompa esses questionamentos que são mais justificativos para que a gente não o faça do que justamente para que a gente encontre alguma justificativa para contar para outro do que qualquer outra situação. Então nós temos que fazer a nossa parte. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos muito por estarmos aqui, por todos aqueles que estão recebendo esse evangelho no lar, nos seus lares, através da internet, através do Facebook, através de todas as mídias possíveis. Não importa, a onda atravessa qualquer mídia, porque a onda é de amor. A onda é crística e para ela não existe dimensão que não seja possível de ser atravessada. Então nós temos certeza que o Evangelho, essa proposta de mudança de comportamento, chegou a todos.
E mais do que nunca, só temos a dizer: muito obrigada, Senhor. Gratidão por tudo. Paz e bem, Paz e luz, paz, muita paz.